Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família
teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Deus Emanuel. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. O Senhor é conosco, o Senhor é com sua casa. Aleluia. Olá, uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo em mais uma celebração online. Estamos aqui juntos todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com a série de mensagem Fé em Tempos de Pandemia. Seja bem-vindo, receba um abraço, um beijo no coração dos nossos pastores, Pastor Braga, Pastora Márcia. E é importante que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e que você também curta os nossos vídeos para que a mensagem do Evangelho possa estar chegando a mais pessoas, aos seus amigos, aos seus vizinhos. É importante que você compartilhe.
Nesse domingo nós tivemos um culto presencial que foi maravilhoso, foi um culto marcante, onde a presença de Deus se manifestou em nosso meio, recebemos uma palavra poderosa do Evangelho aos nossos corações. E se você, por algum motivo, não pôde participar, é importante que você participe. Você pode estar fazendo as inscrições por meio do aplicativo ou do nosso WhatsApp. Se você não conseguir fazer inscrições pelo aplicativo, nós estamos também fazendo as inscrições pelo WhatsApp. Então é importante que você participe. Queria falar com vocês sobre dízimos e oferta. Em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia fala sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Ali nós aprendemos princípios do reino de Deus. No momento em que Jesus precisava alimentar uma multidão, um menino aparece com 5 pães e 2 peixes. Era o alimento que ele tinha naquele momento, era o lanche que ele tinha naquele momento. E ele simplesmente pega aquele lanche e entrega nas mãos de Jesus para poder alimentar uma multidão. E ali Jesus dá graças por aquele alimento, ele dá graças por aqueles 5 pães e 2 peixes e começa a dividir com a multidão. E quando ele divide, toda a multidão consegue ser alimentada. E nós aprendemos 3 princípios básicos para a nossa vida, que é a generosidade. Aquele menino ele foi generoso ao ponto de dar do seu alimento para alimentar outras pessoas. Quando nós somos fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas, nós estamos sendo generosos para que outras pessoas também recebam a mensagem do Evangelho, também sejam edificadas com a palavra de Deus. Também aprendemos a confiança, a importância da confiança. Aquele menino ele precisou confiar em Jesus, ele confiou nas mãos de Jesus aquele alimento para que pudesse ser multiplicado. Quando nós somos fiéis no nosso dízimo e na nossa oferta, nós estamos demonstrando confiança em Deus. E também mostra a importância da gratidão. Quando Jesus ele recebe aquele alimento e agradece a Deus por aquele alimento, acontece o milagre da multiplicação. Então é importante que também sejamos gratos a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, nós estamos demonstrando gratidão, nós estamos demonstrando confiança e nós estamos demonstrando também generosidade. E se você entende isso, você que entende a importância desses 3 princípios, eu quero orar por você nesse momento. Você pode estar fazendo a sua contribuição por meio do nosso aplicativo, no íconezinho doações, ou você pode estar também fazendo a doação por transferência bancária ou depósito bancário. Você vai estar vendo aí o número da nossa conta para que você possa fazer a sua doação. E eu, nesse momento, quero estar orando com vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para podermos orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem enviado recursos para nossas vidas, o Senhor tem enviado providência para nossas vidas, ó Pai, e obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cultivado em nossos corações um coração generoso, Pai. Obrigado para aqueles que estão ofertando, estão dizimando nesta hora, Pai, demonstrando a sua fidelidade, demonstrando a generosidade, demonstrando confiança em Ti, Senhor, demonstrando, Senhor, gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor multiplique, assim como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes, multiplique também na vida daqueles que têm sido fiéis a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. É que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Fique agora com a mensagem da palavra de Deus com o nosso pastor Braga e receba essa palavra no coração em nome de Jesus. Boa noite, queridos, tudo bom? E aí, como é que foi a semana? Como é que está sendo a semana? Estamos no meio da semana, quarta-feira. Que culto maravilhoso no domingo, não é verdade? Você que pôde estar, você que quis estar, foi muito bom estar na presença de Deus, ter comunhão com os outros irmãos, tem sido muito bom, amém? E eu quero dar continuidade a esta série de mensagem, já lembrando que a partir de setembro nós vamos ter os Quartas Power e nós estamos pensando piamente em voltar ao culto também às quartas-feiras presenciais. Então você aguarde, porque a partir de setembro nós teremos os cultos também às quartas-feiras presenciais, porque é o mês de setembro Power, lembra? Então nós vamos estar nas quartas-feiras Power, nós vamos estar falando do poder da palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem na vida do cristão, amém? Então estamos terminando praticamente esse final de agosto, esse mês de agosto nós vamos estar terminando esta série de mensagens sobre fé em tempo de pandemia. Foi falado bastante de fé, né? Já tratamos bastante sobre fé, falamos tudo, né? Ou quase tudo que deveria ser dito a respeito de fé. Se depois disso tudo você ainda não tem fé,
ou não a pratica, aí já não é mais com o pastor Braga, amém? Então, mas hoje ainda eu quero falar sobre fé é algo irracional. E eu quero me basear no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças por mais esta quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, usa-me esta noite como uma ferramenta, usa-me como instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de todos aqueles que estão ligados conosco nesta hora. Deus, abençoe os ouvintes, abençoe, Senhor, aqueles que, Senhor, têm ouvido a tua palavra, Senhor, e têm levado para a prática a tua palavra. Deus nos abençoe esta noite. Essa é a minha oração, é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Veja, quando Deus diz à humanidade, creia. Quando Deus diz para as pessoas, na sua palavra, creia. Ele pede algo que está totalmente além da razão. Ele pede algo que está totalmente além do raciocínio. Veja, a fé é algo inteiramente ilógico. Essa é a definição que eu dou para a fé. É algo inteiramente ilógica. Veja, a própria definição de fé tem a ver com algo irracional. A carta dos Hebreus diz que a fé é a certeza, ou seja, a substância de algo que se espera. A carta dos Hebreus diz que fé é a convicção ou a prova de fatos que não se veem. Ou seja, não existe prova absolutamente alguma para a fé. Mas mesmo assim, nós somos orientados pela palavra a crer. Somos orientados, somos instruídos por Deus a crer. Veja, queridos, dá para você pensar numa exigência mais irracional do que essa? Crer sem ver, crer sem ter prova. Isso é fé. Veja, a fé simplesmente diz: aceite isso sem provas. A fé simplesmente diz: confie no impossível, confie no invisível. Veja, querido, a fé diz que Deus faz existir coisas que não existem. Fé. Deus traz à existência algo que não existe. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja, isto está totalmente além da lógica humana. Como trazer algo à existência se não existe? Fé. Fé. Romanos fala exatamente sobre isso. Veja, queridos, todos já sabemos que o mundo está passando por momentos de incerteza terríveis. É fato. A gente sabe o que a terra está passando, o que o mundo está passando, as nações estão passando. Eu não sei se você tem observado, eu estou atento, né? Eu estou observando, estou muito atento a isso, o que está acontecendo no mundo no geral. São crises, não somente a pandemia, não somente o Covid-19, mas também as crises, as explosões,
as enchentes, muita coisa está acontecendo. Veja, querido, muitos estão passando por provações. Muitos no mundo inteiro estão passando por privações. Muitos no mundo inteiro estão passando por lutas, por sofrimentos e todo tipo de caos. Isto é um fato. Isso é real. Muitos estão passando por momentos terríveis. E muitos, devido a essas dificuldades, estão se dobrando ao desencorajamento. Muitos, devido a essas lutas, a esses sofrimentos, a essas provações e também privações, estão se dobrando ao desânimo. Mas a verdade, querido, é que todos nós ao longo da vida enfrentaremos algum desencorajamento em algum momento na vida. A verdade é que em algum momento na nossa vida, na trajetória da nossa vida, nós vamos experimentar desânimo. Nós vamos experimentar desencorajamento. Eles fazem parte da trajetória da nossa vida. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É a palavra de Deus. Veja, queridos, eu creio que se compreendermos a natureza da fé, eu creio que se compreendermos a natureza ilógica e irracional da fé, então nós vamos encontrar a ajuda que precisamos para prosseguir. Nós precisamos, apesar de que a fé é algo abstrato, mas nós precisamos entendê-la. E quando nós passarmos a entender a fé, nós vamos começar a encontrar algo que nós precisamos para prosseguir. A fé é algo que foge à razão. Totalmente. Por isso que é fé. Fé é algo que você não vê. Fé é algo que você não apalpa. Fé não é algo que você pegue. Veja, por exemplo, a fé que foi exigida de Noé. Quando nós olhamos para a vida de Noé e a fé que foi exigida dele, veja, Noé viveu numa geração que havia se desgovernado inteiramente. O momento em que Noé viveu, a época de Noé, era um momento em que a geração estava desgovernada. Era uma época, era um tempo de Noé, havia violências, havia assassinatos crescentes, havia todo tipo de imoralidade, o tempo de Noé. A gente acha que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje é coisa nova, é coisa que surgiu agora. Na época de Noé também já existia, só está se repetindo. Eclesiastes 3,15 diz que o que é, já foi, e o que virá a ser, também já foi. Vejam, então no tempo de Noé, eram tempos malignos, eram tempos de trevas, a terra estava totalmente corrompida, totalmente. A violência imperava, a imoralidade, misericórdia. Então veja, querido, porque a certo momento, a situação dos seres humanos, na época de Noé, ficou tão terrível, que o próprio Deus não suportou mais. O próprio Deus não suportou mais. Veja, e finalmente, Deus diz, chega. Chegou o momento que Deus diz, chega, acabou. Veja, o homem está sem limite. Ele está destruindo a si próprio e a outros. E Deus pensou, isso tem que parar. Isso tem que parar. E ele disse a Noé, destruirei toda a carne. Ele chama Noé e confessa isso para Noé. Vou destruir toda a carne, mas preservarei você e a sua família. Fez uma promessa a Noé. E eu quero que você construa, Noé, uma arca. Deus instrui Noé a construir uma arca. Veja, porque segundo Deus haveria um grande dilúvio
que eliminaria todo o ser vivente na face da terra. Deus chega para Noé e diz exatamente isso. Vou eliminar da face da terra todo ser vivente. E queridos, imagine o espanto de Noé ao tentar entender isso. Imagine o espanto que Noé ficou ao ouvir isso de Deus. Veja, Deus iria enviar uma catástrofe que destruiria toda a terra. Deus iria enviar uma catástrofe que ia eliminar todo ser vivente da terra. E Noé simplesmente deveria aceitar isso pela fé. Pela fé. Veja, querido, sem receber mais nenhuma orientação. Deus chegou para ele, chamou ele e disse: a sua família vai se salvar. Você construa, porque eu já estou farto de tudo que está acontecendo. Pense por um instante, querido, no que a fé estava exigindo de Noé. Pense um pouco. O que a fé estava exigindo deste homem. Veja, ele recebeu a tarefa gigantesca de construir uma enorme arca. Foi a tarefa que Deus deu para ele, sem sequer ter tido a experiência do que era chuva. Deus disse: eu vou inundar isso aqui, eu vou mandar um dilúvio. Ele não sabia, ele nunca teve a experiência de saber o que era chuva. E veja, e ele estava se preparando para um dilúvio que nem tinha a certeza se realmente aconteceria. Deus o instrui a construir para salvar, porque o propósito de Deus não era salvar só aqueles animais e a família de Noé. O propósito de Deus era salvar aqueles que acreditassem na pregação de Noé. Se eles aceitassem, se eles não ignorassem, eles estariam dentro daquele barco também, dentro daquela arca. E veja, querido, porque enquanto Noé preparava a arca, ele teria de viver num mundo violento e perigoso. Não mudou nada em volta dele não, ele tinha que estar construindo a arca ali, e o perigo em volta, a corrupção em volta, a imoralidade em volta. Veja, ele teria que conviver num mundo, né, corrompido moralmente, e ele está lá para cumprir a instrução de Deus. Veja, Noé estava cercado de criminosos, Noé estava cercado de céticos, Noé estava cercado, tá, de tudo isso de ruim, e sendo observado, né, cada passo dele por essas pessoas. Imagine a zombaria, imagine o descaso. O que você está fazendo? Eu estou construindo algo para Deus salvar a humanidade, salvar aqueles que querem ser salvos, porque vai vir muita chuva, vai vir o dilúvio. Eu imagino a zombaria, as gargalhadas, o descaso que muitos fizeram. Eu posso imaginar. Veja, a fé exigia que Noé, mesmo em meio a tudo isso, a fé exigia que Noé conservasse seu coração temente a Deus. Mesmo vivendo no meio daquela imoralidade, mesmo vivendo no meio daquela corrupção, no meio de todos aqueles céticos, de todos aqueles assassinatos, tudo de ruim, ele deveria manter a sua fé, né? Ele deveria manter o seu coração conservado, temente a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Veja, Noé tinha de continuar crendo enquanto o mundo todo ao redor dele dançava. Noé tinha que continuar fiel à sua fé, às suas crenças, mesmo, sabe, enquanto o mundo todo ao redor dele farreavam.
Enquanto o mundo todo à volta dele mergulhava cada vez mais na imoralidade e na corrupção, ele tinha que se manter fiel a Deus, fiel à sua fé, conservar o seu coração temente a Deus, mesmo em meio em todas essas coisas. Basicamente, Deus havia dito para Noé: você deve crer na minha palavra, Noé. Eu estou pedindo que você me obedeça sem desculpas. Talvez se fosse eu ou você, falei: mas Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Chuva, dilúvio, um monte de água, é muita água, não tem nem chuva, né? A gente começaria a indagar. Mas Noé obedeceu, sem dar desculpas, sem em algum momento, né, duvidar. É como se Deus estivesse dizendo para ele: se em algum momento você duvidar, ou tiver vontade de desistir, você terá que confiar no que eu lhe disse, Noé. Você terá que confiar na minha palavra. Não darei nenhuma prova, apenas a minha promessa e a minha palavra. É o que vai bastar. E se você agir baseado unicamente nisso, você vai ver o que vai acontecer com você e sua família. Veja, querido, um quadro totalmente ilógico, algo totalmente irracional, algo que fugia totalmente à razão. E agora? E eu fiquei imaginando quantas e quantas vezes Noé não deve ter ficado frustrado. Quantas e quantas vezes Noé não deve ter ficado desencorajado. Quantas e quantas vezes Noé não deve ter dito para si mesmo: isso é doideira. Isso é doideira. Será que isso realmente vai acontecer? Será que realmente Deus vai destruir todo ser vivente, toda a carne? Eu creio que passou dúvidas. Sim. É normal. Como posso saber que é a voz de Deus que está falando? É normal. Chegou um momento que ele diz: eu estou construindo algo, eu estou fazendo algo. Será que realmente vai acontecer? Que negócio é esse? Isso é doideira. Veja, querido, porque mesmo tendo talvez essas indagações, Noé fez exatamente como Deus havia dito a ele. Mesmo tendo essas indagações, eu não sei se ele teve, eu imagino que ele teve. Mas mesmo ele tendo essas indagações, ele continuou no propósito, nas instruções que Deus deu para ele. E no final, ele viu que valeu a pena obedecer. No final, ele viu que tudo que Deus falou era real. Saiba, queridos, a fé é muito exigente. A fé é algo muito exigente. Veja, a fé não é coisa para fracos. Durante toda essa série de mensagens, tudo que foi falado nessa série, tudo que foi tratado, eu cheguei à conclusão de que fé não é coisa para fracos. Fé não é para medrosos, não é para crente meia tigela, não é. Fé não. Fé é para quem tem convicção. Fé, querido, exige uma vez que você ouviu a palavra de Deus, sabe? A fé exige que você obedeça sem nenhuma evidência. Isso é fé. Fé é quem tem convicção. Fé não é para crente meio barro, meio tijolo. Fé não é para fraco. Então veja, querido, porque a fé exige que uma vez tendo eu dado ouvidos à voz de Deus, a palavra de Deus, nós a obedeçamos sem nenhuma outra evidência ou prova para nos dirigir. É fé. Se Deus disse, está dito. E obedece quem tem juízo. Quando se trata de fé, querido, não existe meio termo. Quando se trata de fé, ou tem ou não tem. Quando se trata de fé,
ou crê ou não crê. Acabou. Ou eu tenho fé ou eu não tenho. Ou eu creio ou eu não creio. Isso é finir. Veja, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Não, Efésios 3:12. Perdão, Efésios 3:12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Isso é fé. E saiba, amados, porque não importa o tamanho dos obstáculos, não importa o tamanho das circunstâncias, nós devemos crer na palavra de Deus e agirmos baseado nela. Acabou. O que a palavra de Deus diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta, sabe, querer agradar a Deus de uma outra forma. Tem que ter fé. É a palavra que diz. E tudo que não é feito por fé, a Bíblia diz que é pecado. Então as pessoas acham que pecado é porque adulterou. Adulterar é pecado, fornicar é pecado, fazer um monte de coisa é pecado. Mas também não ter fé é pecado. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. E sabe, queridos, as exigências da fé são totalmente irracionais. As exigências da fé são totalmente ilógicas. Mas é irracional e ilógica na visão de quem nunca teve uma experiência com Deus. Infelizmente, tem crentes que pensam assim também. Porque quem tem uma experiência com Deus, que tem um contato com Deus, sabe que a fé funciona. Mas na visão de quem não conhece a Deus, as exigências da fé são totalmente irracionais e ilógicas. Ah, eu não vou fazer porque isso aí não tem razão. Isso aí não tem... Sim, mas a fé é exatamente isso. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, larga tudo e vai. Senhor, eu vou para onde? Eu ainda vou te mostrar. Vai andando, filho. Vai andando que eu te mostro. Sabe? É irracional mesmo. Algumas interpretações, veja, Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz: então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Algumas interpretações de comentadores da Bíblia afirmam que era como se Deus estivesse concedendo um prazo para aquelas pessoas. 120 anos. Deus manda Noé construir a arca, e 120 anos Noé pregou. Olha, gente, está sendo construído aí algo, porque vai vir aí o negócio, vai vir uma destruição aí, pá. Você põe a sua vida em ordem, você começa a acertar os seus caminhos. 120 anos. Os comentadores da Bíblia, as interpretações que ele dá é que foi o prazo que Deus deu para aquela geração, a época de Noé. 120 anos era um prazo para mudarem os seus caminhos pecaminosos, segundo eles. Então veja, porque embora 120 anos parecesse muito tempo, se Deus hoje der 120 anos, não, filho. Não, hoje não tem mais 120 anos. Você pode ir embora amanhã. Então veja, porque embora 120 anos parecesse muito tempo, os dias logo passaram e o dilúvio varreu a terra. 120 anos passou. Quando veio, sobrou nada. Deixa eu entrar. Agora eu acredito. Não, agora já é tarde. Já é tarde. Queridos, Deus tem sido paciente com cada um de nós. Essa é a grande verdade. Deus tem sido paciente com cada um de nós. Tem muita gente brincando com a verdade. Deus tem dado tempo. Deus tem sido paciente. E tem muita gente brincando com a verdade. Veja, Ele não tem dado tempo, né? Deus tem nos dado tempo, na realidade, para abandonarmos os nossos erros. Deus tem nos dado tempo para colocarmos as nossas vidas em ordem, no prumo.
Você não está entendendo. Um pastor comentou na rede social essa semana. Ele disse: eu acho que teria que vir uma pandemia mais forte ou algo pior, porque tem muita gente que não está levando a sério. Não sei. Veja, querido, Ele tem nos dado tempo para abandonarmos os nossos erros, consertarmos as nossas vidas, começarmos a viver de acordo com a sua vontade, começarmos a viver de acordo com aquilo que Ele instruiu na sua palavra. Por isso que Ele tem te dado tempo, e você não está entendendo esse tempo. Você está farreando, está dançando, está brincando. Oh glória! Não é verdade? É hora de começar a colocar a vida em ordem. É hora de começar a colocar a casa em ordem, querido. Muitos ainda estão desapercebidos dos perigos que o cercam. A hora não é para isso. Não é. Noé alertou aquele povo por 120 anos. E eles zombaram. E eles ignoraram. E eles seguiram suas vidas despreocupadamente. Ei, isso aí é doido. Isso aí é maluco. A gente não sabe nem o que é chuva. O cara está falando besteira. E as pessoas começaram a ignorar, a desprezar. E então veio o fim. Veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Mateus 24, 36, 38 e 39 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, as pessoas estão desapercebidas. Elas estão farreando, né? Comendo, bebendo. A época de Noé era assim também. Não levava a sério não. Mas o dilúvio veio. Porque Deus disse que ia vir. Deus não é mentiroso. E eu te pergunto esta noite, querido. Você já parou para pensar que seu tempo também está se esgotando? Você já parou para pensar que o seu tempo está se esgotando? E que devemos buscar a Deus. Devemos colocar nossa fé em prática. Devemos confiar nele, porque nós não sabemos, né? Nós não podemos prever quando a paciência de Deus vai chegar ao fim, porque vai chegar. Tudo que estamos vivendo hoje, Noé também viveu. Então veja, querido, e quando chegar esse dia, porque a paciência de Deus vai chegar ao fim, e veja, e não há negociação para tempo adicional. Não vai ter essa de, né? Não pense que no último instante você vai ter tempo para acertar as coisas, porque não vai ter. Ah, na hora eu dou um jeitinho. Não, não tem. No céu não tem essas coisas. Com Deus não tem essas coisas. No reino de Deus, não. É hora de você pensar. Pastor, você está pregando, poxa, umas coisas de terror. Não, filho. Tudo que eu li aqui é da palavra de Deus, é a palavra de Deus. É hora de você despertar. Acorda, tu que dormes. Está na hora de você acordar. A palavra de Deus diz que nos tempos de Noé, comiam, bebiam, se casavam, farrear. A catástrofe veio. O fim veio. E aí? Ficaram gritando do lado de fora, mas já era tarde. Queridos, Deus exige que todos nós tenhamos fé. Deus exige.
Veja, sem fé é impossível agradá-lo. Não tem como agradar. A fé, veja, a fé que foi exigida de Noé é a mesma fé que é exigida de cada um de nós. Tem coisas que Deus vai mandar fazermos que é ilógico, é irracional. Mas se Deus mandou, vai sem medo, vai sem susto. Os tempos que vivemos atualmente não diferencia em nada os tempos que Noé viveu. Em nada. Ah, pastor, o senhor está falando absurdo? Não. Veja, no tempo de Noé havia violência. No nosso tempo não tem violência. Veja, na época de Noé, nos tempos de Noé, havia assassinatos. Na época de Noé, os tempos eram malignos, os tempos eram de trevas, corrupção e imoralidade sexual. Parece ou não parece? Estamos vivendo os mesmos tempos. A diferença é que hoje não tem mais arca. Não tem mais Noé. Deus disse para aquele rapaz que estava lá do outro lado queimando com sede: lá embaixo tem os profetas. Ouçam. Deus vai dar, querido, um basta nisso tudo, não tenha dúvida disso. Deus vai dar um basta nisso tudo. E para mim, isso está muito perto. Eu não tenho dúvida alguma. Você tem fé? Até onde vai a sua fé? Fé é algo irracional, fé é algo ilógico. As pessoas olham, às vezes dizem, mas aquilo é doideira. Não. Baseado em fé. Fé não é razão, fé não é sentimento. Ah, mas eu estou sentindo. Não. Fé é a palavra. Fé em Deus é fé na sua palavra. Fé em Deus é fé na sua palavra. Veja, a fé exigiu que Noé conservasse seu coração temente a Deus, mesmo em meio a tudo aquilo. E essa mesma fé é exigida de nós. Estamos no meio de corrupção, estamos no meio de imoralidade, estamos no meio de um monte de coisa, estamos vivendo. Era de trevas. Mas nós temos que conservar a nossa fé e o nosso temor a Deus. E não ser pego farriando, ou brincando, ou zombando. Nós precisamos reavivar a nossa fé, confirmar a nossa fé. Amém? Receba essa palavra esta noite para o seu coração. A hora é de buscar a Deus. A hora é de se apegar a Deus. Não afrouxe, não deixe esmorecer. A palavra de Deus diz que na época de Noé, as pessoas comiam, bebiam, farriavam, casavam, se davam, nem perceberam que o fim estava chegando. A palavra de Deus diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Será que é coincidência tudo que já está acontecendo? Tenha fé. 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 Eu quero orar por você. Amém? Pai, eu quero te dar graças esta noite. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a orientação da tua palavra. Talvez muitos, Senhor, vão entender essa palavra como uma mensagem de terror ou pavor. Mas eu creio que essa mensagem seja uma mensagem de alerta. Deus, precisamos manter viva a nossa fé. Precisamos manter o nosso coração firme, temente a Ti, mesmo nesses momentos. Deus, que cada coração que está ligado agora, cada vida que está ligada nos ouvindo do outro lado, Deus, que ela tenha fé. Deus, que ela se mantenha fiel a Ti. Fiel, Senhor, com seu coração temente a Ti. Deus, e que tudo isso que tem acontecido no mundo não venha abalar a sua vida, não venha abalar a sua fé, porque elas sabem quem tem crido.
Deus, a fé que foi exigida de Noé é a mesma fé que tem sido exigida de cada um de nós. Nós te pedimos esta noite que o nosso coração se mantenha temente a Ti, Senhor, mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido no mundo. Deus, nós queremos estar com os nossos olhos firmados em Ti. Deus, que cada família que está agora, Deus nos assistindo, que seja abençoada. Deus, e aqueles que estão dispersos, aqueles que estão zombando, aqueles que estão brincando, estão farreando, aqueles que estão desapercebidos. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque em cada vida. Deus, que essas vidas venham ser despertas, porque o momento é de estar Te buscando, o momento é de estar se consagrando a Ti e buscando a Sua face. Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e a nossa família. Essa é a minha oração esta noite, é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Boa noite, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esta palavra venha edificar a sua vida e que não haja resistência no seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração, um restante de semana abençoado e até domingo nos encontrarmos aqui. Amém? Um beijão, que Deus vos abençoe. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Cante. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. vou rugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, mais alto que o ruído, mais alto, canções são armas
meu vou rugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, o meu vou rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia. Na presença do inimigo, levanto um aleluia, mais alto que o ruído. Canções são armas para mim. E o céu vem guerrear por mim. Na presença do inimigo, mais alto que o ruído. Canções são armas para mim. Aleluia! Glória a Deus!